Esse é o Bora Papear, sempre um papo leve e descontraído sobre empreendedorismo no Instagram, com uma convidada especial. E sim, eu vou conseguir falar com a minha mãe sobre empreendedorismo no Instagram, vocês vão ver. O episódio de hoje tá bem especial, porque é um especial de Dia das Mães, com a mulher que me colocou no mundo apenas. Ela que quase não gosta de aparecer lá no Instagram, vai aparecer aqui agora no YouTube também. E aí, tá nervosa, ansiosa? Feliz. Se apresente pra quem não te conhece. Então, eu sou a Cláudia Rosa, mãe da Mariá, vó do Luquinha. É que agora eu também sou mãe especial. Que agora ela também é mamãe. Especial de Dia das Mães em dose dupla. É, com o filhinho no forninho. Legal. Eu queria gravar esse episódio ano passado e acabou acontecendo várias coisas, não deu. Daí eu não sabia que estava preparado para este ano, que eu fosse mãe também, né? Eu só. Bom, para esse episódio eu preparei algumas brincadeirinhas, algumas coisas engraçadas pra gente tentar fazer também. Mas antes, queria começar como eu começo com todas elas, porque se eu sou empreendedora hoje, muito é por conta do que eu vi dentro de casa também, né? E a minha mãe teve a sua loja, que era o sonho dela. Queria que tu contasse um pouquinho da tua linha do tempo, de como foi, né, sair da onde trabalhavas antes, contar um pouquinho como que foi essa decisão. Porque eu era muito pequena, então nem eu sei direito. Então conte pra nós, como que foi a decisão de empreender, de realizar o sonho, da onde que veio esse desejo de ter uma loja de roupa? Da minha mãe. Olha só, a linha do tempo, as gerações vão passando, se encontrando. A minha mãe sempre trabalhou com moda. Minha tua avó é costureira, né? 60 anos, sei lá. Minha mãe tem 80 anos. E ela nunca ficou parada no tempo. Já trabalhava no comércio quando pequena e depois começou a fazer costura e uma coisa que ela realmente gosta até hoje. E aí eu, quando comecei a trabalhar, eu fui bancária, 16 anos. Mas eu sempre tinha na minha cabeça que eu ia ter uma loja, uma boutique. Uma boutique. Pensa, em 1997... eu tive uma boutique e a minha boutique ela era de peças únicas. Eu olhava para a pessoa e criava, né, o estilo dela. E quando eu viajava, porque era eu que viajava para comprar as roupas, eu não me adaptei muito com o representante, eu trazia para a pessoa. Eu conhecia exatamente. E algumas pessoas eu consegui mudar o estilo delas também. Então, assim, era uma coisa que eu sempre gostei muito. Eu tive loja... por 10 anos tive loja. É uma coisa cansativa, é gratificante, mas é cansativo. E era a experiência que eu queria ter. Como que foi no comecinho, assim? Foi muito legal. Foi muito legal, porque, São Paulo é um mundo... Imagina, sair de Itajaí para ir para São Paulo. De ônibus? De ônibus, de excursão, né? Que daí deixando os dois filhos em casa. Então, mas tu já tinha 2 aninhos, tu já tinha 2, o João já tinha 4, né? Não, 6, né? 6, tu tinha, exatamente. Então, assim, é uma fantasia, aquilo lá é outro mundo, né? Tem alguma história curiosa para contar dessas viagens? Aí tem tanta coisa, Conta gente. Uma que ela é... tipo, curiosa, vamos dizer que fosse curiosa. Engraçadinha, assim? Não, assim, foi meio dramática. Ai, meu Deus. Nesse dia eu tinha ido de avião para São Paulo e às vezes eu conseguia fazer isso, que o voo estava mais em conta e tal. E daí quando chegou no final do dia, caiu aquela chuva que cai em São Paulo hoje e eu tinha que ir para o aeroporto. E os táxis não queriam parar. Não tinha Uber naquela época? Não, era só táxi, olha lá. E eu bem louca no meio da rua, na frente da loja que tinha toda a compra para mandar embora, né? Porque a gente trazia com a gente, né? E aí eu fui para frente do carro, enquanto o táxi não parou, não botou a traseira dele assim na loja e a gente colocou as compras e foi embora para o aeroporto. Ali eu fiquei com medo de ficar presa em São Paulo sem ter. E não tinha celular, não tinha nada, né, na época? Não tinha celular, não tinha. Meu Deus, como é que o pai deixou? Olhando agora, é muito distante, né? Hoje a vida é muito fácil, muito prática, né? Mas essa foi uma das coisas. Teve outras muito boas, que eu fui a show lá, porque a nossa guia, eu ia com
com uma guia aqui de Criciúma, que ela era mãe do Maicon e do Marlon. Eles eram famosos. Eu lembro que tinha plotado no ônibus, né? E eles eram famosinhos, assim. Então, todo final de ano, imagina, eu viajei com ela todos esses 10 anos, no meio que eu ia de avião às vezes. Ela fazia no hotel, porque a gente saía daqui e ia para um hotel. Tinha toda uma estrutura, era muito legal viajar com ela. E aí, todo final de ano, ela fazia no hotel um show. Tanto com os filhos, como ela trazia esse Santiago. Guilherme Santiago. Guilherme Santiago, eu conheci ele lá atrás, imagina. Muito legal. Então, teve muito momento bom, assim. São Paulo é surreal, né? É outro mundo. Como naquela época não tinha as ferramentas que a gente tem hoje para fidelizar cliente, para nada, né? Como que fidelizava as clientes a ponto de, essa roupa aqui é para fulana. E ela chegava e chegava e ela comprava. Ela comprava. Como que criava essa fidelização naquela época? Primeiro, eu sou uma pessoa muito comunicativa, né? Tem que ser, né? Para ter um negócio assim que lida com o público. Não, mas na minha época de banco, quando eu tive que trabalhar atrás do caixa, foi uma tortura, porque eu falava tanto, eu conversava tanto, que eu tinha todo dia diferença para pagar. Eu quase vi a falência trabalhando no banco. Aí eu dizia para o diretor, me tira do caixa, eu preciso estar com o público. Em 2 anos, eu passei todas as carteiras do banco, até chegar na gerência. Então, depois, quando eu fiquei meus últimos 8 anos de banco foi na gerência, porque, imagina, meus clientes eram fiéis, assim, né? Então, voltando para a loja, eu sempre fiz um trabalho muito bom, não de querer vender uma vez. Eu queria cliente para mim, para toda viagem que eu fosse para São Paulo. Tinha inverno, de eu viajar toda semana para buscar casacos, roupas quentes, porque o inverno é uma coisa que a gente compra. E antes era mais, né? Agora já tá meio que perdido, né? No meio do inverno agora, tá calor. Mas naquela época era bem certinho, o frio era frio aqui, né? Era frio. E as pessoas me esperavam mesmo. E aí, às vezes, chegava de madrugada, ainda trabalhava, colocava precinho manual. Eu lembro, eu ajudava. Para ir para a loja, abrir a loja, tipo, 9 horas da manhã, com sono, cansada, mas as clientes já estavam, sabe assim? Eu lembro exatamente da cena. Eu acho que se na época tivesse celular, teria um vídeo da gente nesse momento, que quando a mãe viajava, primeiro, na ida, até o lugar onde pegava o ônibus, que já era tarde, né? Era umas 10, 11 da noite. 11. Eu ia chorando, voltava no carro, olhando assim pra trás, chorando. Meu Deus, e se a minha mãe morrer? Eu pensava, o que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir viver sem ela. E eu tinha que entrar no ônibus, né? Se fazendo de forte e chorando um bom pedaço. Isso a gente não sabia, né? Porque deixei os 2 pequenininhos lá em casa. E daí quando ela voltava, eu podia estar dormindo, podia ser o horário que fosse, né? Eu acordava, eu sentia assim, acordava, dava um estalo e sentava lá nas banquetas da cozinha e começava com a maquininha de preço. Achava massa aquela maquininha que parecia uma arma, né? Furava a peça, daí o preço grudava. Eu lembro exatamente dessa cena. Trabalhoso, muito trabalhoso. E no dia seguinte estava lá, né? Isso era umas 3, 4, 5 da manhã, 9 horas estava com a loja aberta, arrumada. E daí tinha filho no colégio para levar, tinha almoço para fazer e servir para eles, e depois tinham aula de várias coisas. E aí tinha que buscar os filhos no colégio, que ela chegava a dar presente pros guardinhas da portaria, porque ficava eu e meu irmão lá até altas horas da noite, só nós 2 lá no colégio, no escuro, esperando. E às vezes a chave do carro... Perdi a chave do carro dentro da roupa, meu Deus, cada dia era uma coisa, né? Não, porque uma cliente ficou me segurando, não, porque eu perdi a chave, não. Teve um dia que eu cheguei a entrar num carro que não era dela, achando que era ela, de tanto que eu queria ir embora. Mas isso não foi todo dia também, não, né? era só alguns episódios. Alguns episódios, mas foi muito legal. Foi muito se bom. Hoje tivesse Instagram, quer dizer, se naquela época tivesse Instagram, o que tu farias no teu Instagram? O que tu compartilharias? Sugestões. Acho muito legal, porque eu também dava, tipo, uma consultoria. Dava sem ter o Instagram, né? Sem ter. As pessoas me ligavam na loja, telefone fixo, gente. Eu tenho uma festa, tenho um jantar. Eu tenho uma festa e tenho uma roupa assim. O que tu sugere? Daí, primeiro eu sugeri alguma coisa que eu tinha na loja para vender, né? Mas as minhas amigas, a cliente era minha amiga, daí eu falava isso, com aquilo e tal. E coloca um brinco grande até nisso, né?
tudo. Mas assim, eu acho muito legal as pessoas que trabalham com roupa e postam no Instagram, até o jeito. Eu hoje vou lá e vejo uma roupa, vou lá, vou ver o que a fulana postou para eu ver como é que eu uso. Sim. Isso é tudo. Esse look é um exemplo, né? Esse look é um exemplo. Eu tava aqui em casa com uma malinha de roupa de uma loja de uma amiga minha, daí ela, meu Deus, eu vi ela postando vários desse, achei tão lindo. Né? E outra blusa também, vou lá no Instagram dela pra ver como é que ela montou o look. Mais opções, porque às vezes não precisa... uma coisa que as pessoas perguntavam assim pra mim, achavam, né, que eu tinha um guarda-roupa imenso. Eu tenho um closet grande, vamos dizer assim. Mas não é tanta peça de roupa. Não, são peças específicas. específicas. E aí tu vai usando e vai compondo e vai criando vários looks com uma peça. Isso é muito legal. Muito é que nem legal. esse aqui, né? Pode usar a camisa com uma outra calça, com uma Sim, saia, com ela jeans. aberta com uma blusinha por baixo, trocar a calça com outra blusa. Eu vejo muito isso fazendo no Instagram. Acho que a gente vai ter que abrir uma loja só pra te fazer ter um Instagram profissional. Hoje eu parei de viajar justamente assim, porque a viagem é bem cansativa pesado, e ficou muito né? perigoso, né? Queira ou não queira, acabou ficando bem perigoso. Então as pessoas optam também muito por representante, que não, daí eu não me adaptei muito e eu acho que 10 anos eu dei uma boa contribuição para as minhas amigas, clientes, que hoje viram minhas amigas. E até hoje, né, pedem opinião, pedem ajuda. Eu também, inclusive. A Maria tem uma história legal, bem legal. Ela trabalhava, né, fora, morou fora e outra cidade e tal. Aí quando chegava o final de semana, ela começava assim, mãe, não tenho roupa para sair. E eu trabalhando, né? Eu também trabalhava. Daí eu chegava deixa comigo. Eu chegava em casa, pegava peças. Eu chegava a montar 4, 5 looks. Daí tu dizia assim, agora eu não sei qual deles que eu vou usar. Quando eu não morava em casa, me mandava foto, né? De 4, 5 opções de look. Como que não tem roupa? E daí hoje também. Hoje em dia a gente meio que troca as peças, né? Agora que eu tô grávida, tem roupa que não serve, tá com ela, a gente vai trocando. Eu já falei esse conjunto, depois que eu tiver o look, eu quero usar também. E assim a gente vai trocando, né? Não, e é legal, né? Apesar da gente ter 30 anos de diferença, a gente tem, os gostos são muito parecidos. E as roupas servem, sapato, a gente acaba, né, se precisar, podendo trocar. Mas a Maria era muito básica. Eu ainda sou, né? Mas dei uma melhorada. Deu, assim, peça grande. Não, acessório grande assim, nunca usaria. Usava. Eu mudei muito a minha imagem por conta do meu negócio, né? Também. Então, eu acho que isso era legal também na tua época, porque tu conseguia identificar, fulana é advogada, isso aqui combina mais. Eu tenho casa de advogada, ela de certo vai assistir isso aí depois, e ela achava que por ser advogada tinha que ser só terninho cinza, preto, marrom, sabe? Não precisa. Daí eu falei, não amiga, a gente pode dar uma ousada nisso aí, sem que tu perca a seriedade do teu trabalho, né? E foi muito legal, a gente é amiga até hoje. Tem uma outra esposa de um médico também, que quando eu encontrei a filha dela, depois de um tempo, ela dizia assim, o que tu fez com a minha mãe? A minha mãe não usava um brilho, a minha mãe não usava uma cor, e hoje não é ela. Eu falei, não, é que às vezes está guardado dentro da pessoa, e a pessoa... Não testar também, né? Tem medo de mudar também. Que eu era muito isso, tipo, vou no pequenininho aqui que funciona. Até testar, aprender a montar, enfim. Só sei que a gente tem um leque de opções e é uma coisa que eu sempre gostei muito, mas deixa para as mais novas, hoje já passou. É que hoje não ia ter que ser, além disso tudo, ia ter que cuidar do Instagram ainda, né? Aí você ia ter uma filha para te ajudar. Mas... Falando em Instagram, eu preparei um teste aqui, porque antigamente no começo era meio difícil, né, de saber o que era story, o que era feed e tal, mas hoje tu já tá bem espertinha, já consegue ir lá, né, onde quer, encontrar o que quer, né? Não pode parar no tempo, né? Então eu vou fazer o seguinte, a gente vai fechar o olho, nós duas, daí eu vou falar a pergunta e aí a gente vai apontar pra uma ou pra outra. Então assim, quem faz mais tal coisa? Tá. Aí a gente aponta, daí a gente abre o olho e vê se a gente apontou pra mesma pessoa. Tá? Pode apontar pra mim. Ou pra ti ou pra mim. Tá. Quem faz mais aquilo, quem é mais aquela pessoa. Tá, então fecha o olho. Fechou.
Quem é mais desapegada com a câmera? Abre. Parece que vocês acharam que eu ia ser eu, né? Mas eu conheço uma pessoa pior do que eu, a minha mãe. Mas ela tem 80 anos, né, gente? Não, vocês podem ver que eu vou até colocar o link aqui embaixo. Vou colocar o vídeo na tela, que é mais fácil. Que eu só pedi pra ela ouvir o coraçãozinho do Luca, ela fez. Ela me olhou e fez assim, que não aparece isso no vídeo, mas ela me olhou e fez assim: tá filmando? Eu falei, tá. Aí ela fez uma oração e bombou o vídeo por causa da dona Celina. Avisa. Saúde para dar toda alegria a você, venha perfeito, saudável, lindo, maravilhoso. As bênçãos da vovó Celina. Amém. Papai e a mamãe seja a alegria desse bebê, assim como esse bebê seja a alegria do papai e da mamãe. Amém. Amém. Tá, mas vocês acharam provavelmente que seria eu, né? E não. Lembra que eu tinha bastante dificuldade no começo? As pessoas acham que é fácil? Não é? Tá. Fecha o olho. Quem é boa pra ângulo de foto? Mas eu já melhorei muito. Mas já melhorou bastante, porque, agora, meu Deus. Pensa que eu tinha que fazer umas fotos da minha filha. É lá, tá, tu tem que olhar. É verdade. Eu lendo ali, que eu nem enxergo. Não, pensa que eu tinha que fazer umas fotos da minha filha, mas eu tenho que cuidar de tudo. Ela agora é boazinha em ângulo, porque ela aprendeu direito, tá? O teu pai é muito melhor que eu. Não, mas agora tu tá bem boa. Eu tô Tá, melhor. Aprendeu com a melhor. Com certeza. Tá, fecha o olho. Quem perde mais tempo vendo vídeo engraçadinho? Não, eu não perco tempo vendo vídeo engraçadinho. Mas eu também não, eu acho que nenhuma de nós duas. Nenhuma de nós duas. Não é uma coisa. Tipo, se alguém me manda alguma coisa engraçada, que eu até te mando. Agora me mandam tudo de vovó. Tudo de vovó. Mas eu acho o máximo. Mas eu tenho umas amigas, assim, daí coisa de aposentada, né? A gente manda uma pra outra. Mas, assim, não tenho o hábito de ir lá, abrir e ficar, tipo, sabe? Eu também não. Não tem. Então tá, então nenhuma de nós duas. duas. Mas quando recebe, fecha o olho aí. Quando recebe ou quando encontra, enfim, quem que mais manda vídeo engraçadinho uma pra outra? Ela só me manda umas coisas de dinossauro, porque tá viciada em dinossauro. Tudo que ela vê dinossauro ela dá pro Luca. É verdade. E coisa de vovó, né? É verdade. Tem vovó pra ela ir já, né, colocando na cabecinha dela que a vovó vai estar presente. Imagina se não, né? Tá, agora eu vou. Olha. Essa não precisamos nem apontar, porque todo mundo já vai saber, mas enfim. Fecha aí o olho. Quem responde stories achando que tá comentando pra todo mundo ver? Ela começa a responder, tem 20 stories, ela responde todos eles como se fosse um comentário numa foto, mas melhorou já com isso, não fez mais. Mas ainda não me desapeguei. Mas é ótimo, porque pelo menos ajuda no engajamento, eu fico feliz. Ela reage a todos os stories, todos. É uma ótima seguidora, façam amizade com ela, porque ela é uma ótima seguidora. Fechamos o teste então, tá bom, né? Agora, eu pedi pra enviarem perguntas pra você. Então, as minhas seguidoras fizeram algumas perguntas. Agora eu entro na saia justa. Perguntas boas? É tudo relacionado a mim, basicamente. Não, a nós duas. Tá. A primeira foi a Ariane, esteticista. Ela perguntou qual lembrança mais feliz comigo. Meu Deus, tem tantas! A mais feliz. Ai, gente, a mais feliz. Mas é difícil, né? Tá, cita que veio primeiro na cabeça. Ai, gente. Eu vou, olha, o casamento. Sabia. O casamento. Olha, naquela primeira semana, assim, eu não conseguia fechar o meu olho e pensar em outra coisa. Depois do casamento? Aquele dia foi tão especial. Foi tão leve, né? Foi tão leve, foi tão lindo, tão abençoado, que, gente,
Eu queria que voltasse tudo. Não sei se ia fazer alguma coisa diferente. Não sei, porque estava perfeito, não estava? Tava. Foi a rainha da festa. Ah, tá. Vou colocar uma foto aqui pra vocês verem. Tá. Então, assim, teve muitos dias especiais, teve muita coisa boa, mas o dia do casamento, eu acho que eu nunca vou esquecer na minha vida. Aí depois vai ser o nascimento do Luca. Mas daí é o teu momento mais feliz com ele, né? É. Tá. Qual foi o seu momento mais desafiador como mãe? Foi os 40 dias do primeiro filho. Que eu tinha 26 anos, trabalhando desde os 16, e ficar parada aqueles 40 dias ali, e um serzinho tão pequenininho, que precisava de mim para tudo, porque tu pensa assim, ai, vou ficar sem fazer nada. Gente, tu vai ver. Tu vai ver. Sim, vai. Ele precisa o tempo inteiro. E olha que eu tinha a minha mãe, né, comigo, a minha sogra, né, e a minha irmã mais velha. Essas três foram assim, tem as outras irmãs e tal, mas essas três foram muito presentes, né? Uhum. E eu tinha empregada, quer dizer... Tinha uma rede de apoio, né? Pensa numa rede de apoio. E aquilo... Será que eu tive depressão pós-parto naquela época? Não sei. Ser. É que não era tão... Não tinha tanto acesso à informação mas quanto hoje, né? Foi bem difícil. 34 anos atrás. Para mim, passar essa fase ali. Esse foi o desafio maior. Só que depois não para mais, né? Depois desafio atrás desafio, né? Depois não para mais. Quando eu li essa pergunta, é claro que não tinha pensado no antes, né? Que eu tenho a fase, tipo, que eu lembro e que eu vivi junto, então me veio na cabeça... alguma coisa contigo? Me veio na cabeça o dia que tu me deixou em Nova Trento. Ah, pois é. Que acho que foi a mesma sensação do ônibus, só que pior, porque a gente fazia tudo junto, né? A gente ia pra academia Eu demorei 40 dias pra voltar na academia, porque eu ficava esperando ela me dizer, mãe, você vai chegar? Aí, filha, vou demorar um pouquinho, pode ir? Não, eu te espero. A gente ia todos os dias juntos. E aí a pessoa me faz aniversário e 3 dias depois vai embora. Tudo dentro do carro pra ir pra Nova Trento. Pra ir trabalhar. Legal, né? E aí ela se fez super de forte, né? Em momento nenhum me passou nenhuma fragilidade, me ajudou a organizar tudo. E aí me deixou naquela cidade... Jesus amado, é que pra mim foi um momento muito desafiador também. Foi. Porque ela me deixou lá naquele lugar que eu não conhecia ninguém. Eu conheci uma pessoa, que foi quem me levou pra lá. Que às 6 horas não tem mais barulho nenhum. Não tem mais barulho. O meu celular não tinha área ainda. Não tinha internet ainda no apartamento. A TV não funcionou. Ou seja, eu ia ficar... Morando com outra pessoa que tu nem conhecia, né? Na época. Né, já tinha a Michelle, acho. A Michelle. Mas eu acho que ela não tava nesse dia. Eu fiquei sozinha, porque ela ia segunda e eu fui no domingo, lembra? Então eu ia ficar... A gente não queria ir embora e te deixar sozinha, quase que dormimos lá, né? Daí eu ia ficar das 6 da tarde até o outro dia de manhã, incomunicável, sem nada pra fazer. Aí quando daí essa cena que, nossa, eu tenho muitos no meu coração, porque tu foi super forte, me deu tchau, tranquila, assim, pleníssima. Aí eu fui lá na janela do quarto, ela não esperava por isso, aí ela entrou no carro chorando que se acabava. Aí ali eu também comecei a chorar que me acabava e foi difícil, né? Foi desafiador. Tá. Perguntaram, sexta dia de? Tutorial. E hoje o tutorial é com quem? Com a mamãe. Não, falaram isso e daí depois falaram, Brins, foi a Amanda. A Thay que tinha feito a pergunta anterior, e aí a Amanda perguntou isso da sexta-feira e falou, brincadeira. Perguntaria como foi te sentir e te ver pela primeira vez. Imagina, já tinha um menino e vir uma menina, era o sonho. A menininha da mamãe. Era o sonho, foi maravilhoso, não tem? Só quem tem é que vai saber o que é ter... Eu acho que fui muito abençoada por ter um casal de filhos, né? Primeiro menino, que é legal, apesar de que a menina bem mais... Tem mais o que fazer, brincar de boneca, né? Não, e eu já viajava, né, pra São... Não, tu tinha 2 anos quando eu comecei. Aí ela tava naquela fasezinha, eu trazia cartela de tic-tac, e ela tinha 4 fiapos de cabelo, ela fazia colocar a cartela inteira na cabeça. O apelido dela era Maria... Tique Maria Taque. Tique Maria Taque. Olá, mãe. E daí tudo... A roupa era tudo rosa. É muito legal, muito legal. E
A Carol perguntou como eu era criança e adolescente. Muito tranquila. Era, né? Porque o João era o pestinha, né? É que o João tinha ciúme dela. Meu irmão, olha, era uma peste. Quem conhece hoje não acredita. Não. Quem conheceu o João, quem convive com o João hoje não lembra, não faz ideia do que ele era. Mas ele tinha muito ciúme dela. Então, ele atrapalhava um pouco mais. Mas a Maria era bem tranquila. Calminha. Estudiosa que só. E tudo que ela fazia e faz ainda hoje é tudo muito... É virginiana, né? É tudo muito certinho. Muito, né? Tudo pensado. Metódica. Metódica. E sempre fui, né? Sempre. Olha, a Nessa perguntou o que você faz para ser tão iluminada. Bonito, achei essa pergunta bem bonita. Bonito, né? Que alguém me acha iluminada, né? Obrigada. Eu escutei isso hoje também, na academia. Então, confirmação, viu? Eu escutei isso hoje. Muitas pessoas dizem que eu trago coisa boa, assim, que gostam de se aproximar de mim porque sentem uma energia boa. Eu acho assim, problema todo mundo tem, mas eu não preciso sair da minha casa e levar meu problema para academia. Ou para outro lugar que eu vá, ou numa roda de amigos. Na casa da minha mãe, quando se reúnem as 4 filhas, a minha mãe diz que é muito gostoso de ver a minha risada. Eu rio de tudo, sabe, não sou pesada, assim. Então, foi uma coisa que eu aprendi muito contigo, foi a olhar sempre o lado bom das coisas, né? Tentar não pesar para as pessoas, porque o pesar a pessoa que pesa, assim, ela te suga, né? Suga energia. E ninguém quer ter uma pessoa assim por perto, né? Ninguém quer. Então, assim, pensa que eu, no dia do meu aniversário, fiz 60 anos, né? Cheguei na academia, todo mundo sabia que eu estava de aniversário. Eu era idosa já. É a festa da academia. É a festa. Eu gosto. Ó, e tem mais uma que é bem esse estilo, que eu acho que responde a mesma coisa, que a Fran perguntou. Qual o segredo para ser tão elegante, radiante, alto astral e maravilhosa? Não, tudo isso, né? Tudo isso. Mas eu acho que é isso, essa energia que passa para os outros é o que é visível, né, gente? E elegante é por causa do amor pela moda. Sempre gostei de cuidar da saúde, me cuido desde muito nova e cuido da alimentação. Aprendi a me cuidar com essa daqui. E, tipo, sempre procurar se arrumar para ir nos lugares, não ir com roupa de academia, não gosto. Então, assim, tem que se cuidar, gostar de si, né? Primeiro a gente tem que gostar da gente, rezar bastante, ter a espiritualidade sempre em dia, isso é muito bom, faz muito bem. A Bruna se emocionou nas perguntas. Eu vou selecionar 3 dela pra gente finalizar rapidinho. Bruninha sendo Bruninha. Como foi ver a Maria dando os primeiros passos como empreendedora? A Maria vai concordar comigo que eu sempre apoiei ela em tudo. Sempre apoiei os dois em tudo, né? E aí quando ela começou com essa história de querer fazer isso e tal, e muito envergonhadinha, né? E daí ela já estava com o material todo pronto e começou a me mostrar tal. E aí eu falei, quando veio a pandemia, eu falei, tem que ser agora, não falei? Tem que ser nesse momento que a vida é online, a vida se descobriu online. Se deixar passar essa chance, e aí ela foi de cabeça, e aí ela só colocou cada vez o melhor dela, porque ela entra de cabeça, né? Então não tem como... E qual foi o momento que tu mais sentiu orgulho da mulher que eu me tornei? Gente do céu, quando ela começou a tomar decisões muito radicais, tipo, estava no emprego, apareceu uma outra oportunidade e ela não teve medo, foi lá, pediu a conta, mudou toda a vida dela, foi bem quando tu te mudasse. Não, antes disso já tinha tido outra, saiu da agência, foi para, né? E aí quando ela chegou e falou que ela ia morar em Nova Trento, eu disse, não é mais criança. Não, já não era, né? Mas enfim, tem que ter muita coragem, né? Tem que ter muita coragem. Pra quem não sabe, aqui é uma cidade onde a gente mora, é uma cidade... Itajaí não é uma cidade grande, né? Não, mas também não é pequena. Também não é pequena. Mas a gente tá perto de muitas coisas, né? É um local muito ativo. Balneário Camboriú, Praia Brava, enfim. Tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa. Todos os meus amigos aqui
tipo, tudo. E aí eu Baladeirinha. Baladeira que eu sou ela, porque não parece, mas eu era, né? Mas sempre muito responsável. Muito responsável. E aí eu me joguei para uma cidade que tinha, na época, 14 mil habitantes. Pensa! Que dos 14 mil, acho que 12 mil eram mais de 60 anos. Sem conhecer ninguém, conhecendo uma pessoa. Sozinha, sim, do nada. Vou lá trabalhar. Vou trabalhar. Gente. Não sei também de onde eu tirei essa Mas coragem. tudo serviu para o que é a vida hoje. A vida é aprendizado, a vida é movimento, né? E aí ela sempre teve o apoio meu, do pai. E a vontade própria, porque pensa numa menina com vontade própria. Essa é minha filha. É verdade. Se tu pudesse me definir em uma palavra, qual seria? A Maria, maravilhosa. Tem muito mais, mas era uma só, né? Não foi que veio na cabeça, né? Não foi? Foi. Na tua? Foi. Não, me veio maravilhosa na minha cabeça. Não, né? Eu não posso me definir, mas assim, pode ser. Tá, e agora pra gente terminar assim de um jeito mais emotivo. Eita lasqueira. Eu acho que pra mim agora vai ser uma nova fase, um novo desafio, né? Sim. Primeiramente o maternar, que vai mudar tudo, mas principalmente maternar, mas focando na questão do empreendedorismo também. Como que tu enxerga o empreendedorismo com o maternar junto? Não tenho dúvida nenhuma, não vou nem falar olhando para ela, que ela vai tirar de letra. Não tenho, porque ela vai saber organizar Assim, espera. o dia dela. E quem organiza, é difícil dar errado. Claro que uma criança é uma caixinha de surpresa, né? Uma hora dorme, outra hora não dorme, vem a cólicazinha, mas eu sei exatamente que ela vai conseguir definir o que ela quer fazer no dia dela, da melhor maneira possível. Não vai se estressar, não vai perder a calma, não vai... Porque ela é muito madura. Muito madura. Gente. E ela também vai ter uma rede de apoio. Sim. Eu já me coloquei à disposição. Eu sempre fui uma pessoa Luca assim. Tá bem amparado. Eu sempre fui uma pessoa assim, para os 2 filhos, né? Hoje nenhum dos 2 mora mais comigo, mas eles sabem onde eu estou e sabem que pode contar comigo. Não sou de me meter na vida de ninguém, muito menos dos meus filhos. Então, ela vai contar comigo sempre. Todos os dias, todos os momentos, até porque a gente já tem compromisso marcado lá pra frente, que ela já contou comigo. Então, assim, a Maria ela é uma grande empreendedora. Ela, apesar de ter essa carinha que outro dia eu mostrei uma foto dela para uma amiga e a pessoa disse, como? Mas que idade ela tem? Eu falei, 29, contei a idade dela. Mas vai dizer que tem 60? Não vai, né? A idade dela. A genética aqui, ó. E aí vai ser uma grande mãe, com certeza. Porque ela também é muito espirituosa, ela é tudo. Ela é tudo. Eu não queria terminar emocionada. Não vou chorar. Ela não chora, essa mulher, tá? Ela só chorou no casamento quando eu coloquei um áudio, que antes de eu entrar eu não falei pra ninguém. Coloquei um áudio do Luca, que seria o Luca, né? Que foi o sobrinho da Bruna que gravou o áudio. Luca falando com o Cadu. E foi a única vez do casamento inteiro que ela chorou. E ela disse que ela não chorou, mas dá pra ver na foto. Imagina, a gente na igreja, tudo esperando a noiva chegar e do nada aquela vozinha falando com o papai. Quem que não vai chorar, né? Quem que não ia chorar, né? Mas eu tinha desafiado a amiga de trás que eu não ia chorar. Aí a amiga sabia, a Pri deu um lencinho e falou, tu vai chorar, pega o lencinho. Aí depois ela devolveu o lencinho pra Pri e falou, nem chorei. Mas eu tenho provas. Chorei. Não, a gente não pode estragar a maquiagem. E agora a última pergunta, qual conselho você me daria sobre maternidade? Um serzinho que nasce, ele mistura o pai e a mãe, mas ele é ele. Ele tem a personalidade dele. Então, sempre ficar atenta, sempre. Desde bebezinho, ele vai dizer o que ele quer, o que ele precisa. Então, essa vida corrida hoje, as pessoas procuram muitos lugares para deixar os filhos, para poderem fazer o que elas querem fazer, têm que fazer. Não, curtir
Eu sei porque eu também fui assim, né? Corrida, né? Tive uma vida corrida no começo. Bem corrida. E no meio dessa correria de trabalho e tudo, eu também viajava, lembra assim, que a gente saía para viajar, eu e o pai, e eles ficavam com os avós. O que eu vou dizer? Cada experiência é uma experiência, né? Mas o fato de tu olhar para o teu filho, prestar atenção nele, sentir, ele precisa muito dos pais. O bebê, e quando vai crescendo, a vida adulta. Precisa. Nunca deixa de precisar. Eles, assim, filho é pra vida. Porque casou, não interessa. É pra vida. Então é só esse olhar, assim, ter bastante carinho, dar bastante amor, né? É isso que eu posso dizer. Obrigada por todo o carinho e amor que você me deu. Te amo. Te amo muito. Te amo também, tá, Luca? Agora ela nunca mais me dá um beijo ou fala me amo sem ir pra barriga junto. Muito obrigada por participar desse episódio tão especial. Eu que agradeço. Amei. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia Feliz Dia das Mães. Primeiro, Feliz Dia das Mães que eu ouvi, gente. Um Feliz Dia das Mães para todas que estão aqui nos assistindo, que são mamães ou que não são ainda, que sonham em ser. Ou se não são filhas de uma mãe, né? Então, Feliz Dia das Mães para sua mamãe também. Também. E é isso. Até o próximo Bora Papear. Um beijo. Beijo. Que bem que tu fala. Tenho que te trazer mais vezes. Gostou? Não. Mas se tiver besteira ali, tu corta. Não temos nada de besteira.